Olá, começa agora mais uma edição do podcast Público Brasil. Por aqui você fica por dentro de tudo que acontece de norte ao sul do país. E hoje o nosso assunto é liderança. Quem vai falar com a gente sobre esse assunto tão interessante para quem quer se desenvolver profissionalmente é a Silvia Mesquita, que é CEO na Que Inspira Talentos. É uma empresa que é referência aí quando se trata de recrutamento. Silvia, antes de mais nada, seja bem-vinda ao nosso podcast. Obrigado por você estar aqui com a gente. Vou passar a palavra para você se apresentar um pouquinho, falar um pouco sobre a sua trajetória e falar como que funciona essa questão de recrutamento e a atuação do profissional de RH, o quão esse profissional é importante nesse processo. Meu nome é Silvia Mesquita, eu sou CEO da Que Inspira Talentos, sou uma administradora de empresas que acabou se profissionalizando em pessoas, então eu já estou na área de gestão de pessoas há mais de 25 anos, atuando com carreira, atuando com processos seletivos, com desenvolvimento de pessoas, né? E eu vejo hoje a área de RH mais estratégica do que nunca, né? A gente está vivendo um momento, inclusive, de pleno emprego, né, onde a gente tem muitos conflitos, inclusive de gerações atuais, onde a responsabilidade do RH é mais do que nunca extremamente o centro estratégico de uma empresa que quer ter resultados. Como que a gente pode avaliar, Silvia, a diferença entre uma empresa que tem um RH presente e uma empresa que não investe não tem investimentos nesse setor? Ah, isso é muito claro, assim, porque quando você vê uma empresa que a rotatividade é muito alta, a entrega é muito baixa, você já percebe que não existe nenhum trabalho ali voltado para as pessoas. As pessoas estão totalmente entregues a só fazer o básico, né? E elas acabam entregando o básico. Eu sempre falo que quando você trata a sua área principal ali, né? O seu coração ali, que é o RH, como uma área de números, e você também trata as pessoas como números, né? As pessoas também te entregam só números, né? Elas não entregam uma paixão pela empresa, elas não se envolvem realmente com o que é o core business da empresa. Então, é muito nítido quando você vê um empresário falando que o resultado está ruim, que as pessoas não estão engajadas, aí você percebe logo que aquela empresa ela não tem o foco no RH estratégico. Agora, interessante, né? Eu sou da área da comunicação. E aí a gente vê que dois setores que a gente sabe que são peças cruciais numa empresa, só que a gente sabe também que o empresariado muitas vezes não tem essa visão, que é o setor de comunicação e o setor de RH. Por que que o empresariado, na sua grande maioria, mas esse aspecto está mudando, mas por que que eles ainda têm essa tradição de não investir nesses setores que são estratégicos para o crescimento de uma empresa? Muitas vezes até por falta de realmente um conhecimento mais aprofundado, né? Eu sempre que vou conversar com um empresário a respeito de contratação de serviços de RH, eu sempre mostro para ele em números, né, o que aquilo reflete dentro da empresa dele. Depois que ele percebeu o tamanho do prejuízo que ele está tendo e não investir em RH ou até mesmo na comunicação, que seria o marketing, né? Tudo que é relacionado à comunicação, o Uhum. empresário ele começa a perceber que realmente ele está tendo um prejuízo muito grande, né? E essas informações que a gente troca com esse empresariado, ele é muito factível porque a gente faz conta mesmo, né? E nada pior para o empresário do que mexer no bolso dele, né? É. Então, quando ele me fala assim, ah, Silvia, mas eu trouxe X pessoas para cá, nenhuma está me dando resultado. Eu falei, como que você fez esse processo seletivo? Essas pessoas realmente estavam alinhadas com essa proposta da empresa? Você trouxe Hum. a pessoa certa? Ela tinha fit cultural com a sua empresa? Ele, não sei, eu gostei, ou seja, ele não tem preparo nenhum para fazer aquilo, mas ele quer economizar não contratando uma empresa como a nossa para fazer, que tem know-how. E aí eu falo para ele, tá, esse funcionário está aqui há quanto tempo? Ah, já está aqui há 6 meses, não deu resultado nenhum. Não. Então tá, coloca aí na sua continha do prejuízo, né? Agora coloca na sua continha do prejuízo o tempo que você gastou para treinar esse funcionário.
Ah, fiquei com ele o maior tempo. Nossa, eu tô percebendo isso aqui agora, realmente. Perdi o maior tempo com ele, demorei 3 meses. Tá, e quanto que custa a sua hora? Ele, não parei ainda para analisar isso. Eu falei, tá, mas por baixo, quanto que custa a sua hora? Ah, custa R$ 1.000 a hora. E quantas horas você perdeu com esse funcionário? Ah, perdi aí umas 150 horas. Agora multiplica isso. Olha o Nossa. tamanho do seu prejuízo. Não valeria a pena você ter contratado uma empresa especializada como a nossa ou ter investido no seu RH, para o seu RH ter preparo suficiente para fazer esse processo seletivo bem Gente, feito? faz todo sentido isso, Entendeu? porque como que a rotatividade pode impactar uma empresa, não é mesmo? E aí eu te pergunto, já aproveitando, puxando para o RH, tem também um lado positivo, né? Porque quando você investe no RH, você tem um profissional mais qualificado e que pode ter um avanço na carreira, né? O quão isso é importante, né? Como que o RH tem transformado talentos, colaboradores em referências, em talentos de sucesso. Tem diversas formas de fazer isso, né? Nós, enquanto que Inspira, nós ajudamos várias empresas no desenvolvimento de um RH estratégico, né? E um dos desenvolvimentos que a gente percebe que dá muito certo e que você consegue obter resultados dos funcionários, dos colaboradores de maneira muito rápida, é você desenvolver uma verdadeira trilha desse funcionário no desenvolvimento dele durante o período que ele está dentro da empresa. Então, assim, desenvolver trilhas de desenvolvimento e de experiência desse colaborador, desde a hora que ele chega, né, até a hora que ele está maduro para poder andar com as próprias pernas dentro da empresa, já é um pontapé inicial. Mas, além disso, a gente tem várias outras formas de fazer com que esse profissional ele se torne um profissional de excelência e gere resultados. Um exemplo disso que já é adotado por empresas como Unilever, como várias outras empresas maiores, hoje, por exemplo, você tem vários problemas dentro da sua empresa, né? Esses problemas que você tem hoje dentro da sua empresa, ela pode ser resolvida pelos funcionários que estão lá. Por que eles não resolvem? Né? Porque muitas vezes não é nem colocado para eles como um desafio que eles podem aprender a resolver. Então, se Uhum. você coloca ali que hoje a gente tem um projeto de fazer um crescimento do podcast Público Brasil, né? E que você pretende alcançar, sei lá, 200 mil pessoas, e você coloca isso para ver que funcionários gostariam de participar desse projeto, né? E como eles podem ser acompanhados e de que forma que o podcast pode incentivar essas pessoas a encontrar mentores para que eles alcancem esse objetivo, né? É extremamente fundamental, assim. Então, se você tem esse propósito, se você tem uma trilha de desenvolvimento muito satisfatória, um RH estratégico que consiga fazer isso internamente, você vai conseguir muita gente de sucesso e de resultado para a sua organização. Interessante. E que tipo de ações o RH ele pode estar adotando no dia a dia da empresa para formar esses novos talentos? Uma das coisas que é super importante é, dentro dessa trilha do conhecimento, quando um profissional ele chega na empresa, dos grandes problemas que as empresas enfrentam é contrata um profissional achando que ele já está pronto, então entrega lá a mesa, a cadeira, o computador para ele e fala, vamos, Vai que o filho é teu. vai que o filho é teu, toma aqui, entrega, né? E essa pessoa ela já chega, né, com prejuízo, gerando um prejuízo para a empresa, né? Porque ela não foi preparada com a quantidade de informações corretas sobre o que ela tem que fazer, o que estão esperando dela ali, quais são os objetivos da empresa, quais são as metas estabelecidas. Ela não sabe de nada. Ela chega ali, é colocada ali e daqui a pouco começa a cobrança. Em muito pouco tempo. E uma semana começa, não está dando conta do trabalho, Eu já tive né? uma experiência assim, sabia? Eu Já? cheguei numa empresa e aí era novo, né? Eu tava começando no mercado de trabalho, era num restaurante, inclusive. E aí tinha uma determinada pessoa que não tinha paciência de ensinar e ainda reclamava ainda. Mas você não é isso, não é assim. A pessoa falou uma vez, restaurante bem movimentado, não tem como você pegar tudo de uma única vez. E aí a pessoa que estava lá mais tempo de casa não teve paciência e começou a reclamar. Falei, mas aí fica difícil, né? Como é que eu vou lidar na empresa se eu não peguei todas as dicas, né? E assim como você, vários outros profissionais passam por isso.
E muitas vezes as empresas perdem a oportunidade de ter pessoas fantásticas. Porque você acaba desligando esse colaborador, ou o colaborador acaba pedindo para sair daquela empresa porque não suporta ali a falta de comunicação, a comunicação é ruim, as pessoas não ensinaram nada, mas a cobrança chega. Então a pessoa acaba pedindo para sair, muitas vezes, daquele trabalho e não procurar uma outra oportunidade. Por quê? Porque não foi feita uma trilha correta, um onboard correto ali na hora que ele chegou, de explicar para ele o que as pessoas estão esperando dele e com quem que ele pode contar nesse momento também. Porque muitas vezes é super importante que a gente tenha um padrinho quando a gente entre ali, né? Alguém, um mentor, alguém que acompanha a gente, até diga como que funciona a empresa, o que que a empresa, como é que a empresa gosta de trabalhar. Isso é extremamente importante. E você fica ali perdido, o RH sobrecarregado, muitas vezes, com várias demandas, não vai ter o olhar para isso. Então, assim, e as pessoas não conseguem enxergar o tamanho do prejuízo que isso gera. Então, assim, é super importante as empresas olharem para a trilha completa da experiência do colaborador dentro da empresa. Desde a hora que ele chega até a hora que ele está pronto para alçar voos com as próprias asas. E até isso é um desafio enorme, claramente, para as grandes empresas, que elas têm que ter, elas têm um RH, mesmo que não invista, mas tem ali um RH. Mas as médias e pequenas empresas, ela também a necessidade de se investir nesse setor, né? Ai, são as que mais sofrem, na verdade, porque quando você tem Uhum. uma empresa grande, você tem uma área preparada para aquilo. Quando você tem uma empresa média, você tem geralmente uma pessoa responsável para tomar conta de tudo, né? E quando você é uma empresa pequena, é você o faz tudo, né? Então, você tem que se preparar para isso também, né? Quando você é pequeno, você tem que ser esse RH. Então, é super importante que você trabalhe principalmente as suas competências de liderança. Porque as pessoas elas ficam, né, ou elas vão embora por conta do líder. Não é por conta do cargo e nem por conta de excesso de trabalho, né? A maioria das pessoas vão embora porque realmente elas não estão alinhadas com a liderança direta dela. Porque se você tem uma liderança direta, que mesmo que tenha um excesso de trabalho, mas ela está ali, ela compreende o seu potencial, ela te estimula a você vencer esses desafios, você vai ficar, entendeu? Mas se você está ali como um número, uma troca de moeda, onde você está vendendo a sua mão de obra Uhum. por uma quantidade X de dinheiro, você também trata a empresa como um número, e aí você fala, não, deu 6 horas, eu ganho isso, eu vou embora. Não vou fazer mais Eu que não isso. vou fazer mais do que Não isso. recebo para Não isso. recebo para isso, exatamente, entendeu? Então, é muito importante que o micro e pequeno empreendedor ele entenda profundamente de liderança de pessoas, porque isso, principalmente para o início dos negócios, é fundamental para que ele cresça. Ter pessoas de confiança e ter pessoas que querem crescer juntos. Eu digo até que a pequena e a média empresa são as maiores escolas que um profissional pode ter. Porque muitas vezes numa empresa grande você vai chegar numa área super setorizada, onde você vai fazer ali o seu trabalho pequenininho, né? O seu Uhum. trabalho setorizado. Numa pequena e média empresa, não. Você tem a oportunidade de mostrar todo o seu potencial em diversas áreas, né? E Entendi. isso vai fazer você ter um crescimento profissional gigante. Interessante. Silvia, eu vou fazer um breve intervalo e já já a gente volta para continuar nesse assunto que é muito interessante. Eu gostei de saber sobre liderança e a importância do setor de RH numa empresa. A gente vai ali para um breve intervalo e na volta a gente vai conversar mais sobre esse assunto que com certeza você vai gostar muito, principalmente quem tem empresa. Até já. A internet revolucionou a nossa forma de comunicação e com o Press Release você terá um alcance visual maior do seu produto. Um site com publicações dos seus próprios usuários em forma de vitrine de comunicação digital. Ficou interessado? Então acesse o nosso site www.pressreleases.com.br. Estamos de volta no nosso podcast Público Brasil. Por aqui você fica por dentro de tudo o que acontece de norte ao sul do país. E hoje o nosso assunto é RH e liderança e essa relação nas empresas. Como que funciona, como que investimento nesses setores, nesses temas é tão importante para o crescimento da empresa. E quem está falando com a gente sobre esse assunto é a Silvia Mesquita, que é CEO
da empresa que inspira, né? Silvia, agora voltando ao nosso bate-papo, tem aqui um assunto interessante aqui para eu te perguntar. Quais são as ações mais estratégicas para um RH que pretende ter pessoas engajadas com resultado em suas empresas? Uma pergunta aqui que recebemos. Quais são as estratégias? Isso. E tem diversas estratégias assim que as empresas podem adotar para ter uma equipe de muito resultado, né? Uma delas é a questão do feedback all time, que a gente chama, que é o tempo todo, né? Muitas vezes as empresas, o próprio RH, o próprio gestor, é importante até abrindo um parêntese aqui, falar que assim não é responsabilidade do RH cuidar desse funcionário durante toda a trajetória dele dentro das empresas, mas é responsabilidade do líder direto assumir esse papel, né? Então, é super importante que os feedbacks eles sejam dados o tempo inteiro e não só de vez em quando. O que muitas empresas adotam, né? Deixam você errar, deixam você fazer coisas que você está achando que estão corretas, a empresa não fica satisfeita com você, mas ninguém te fala nada, né? Aí daqui a pouco vem a sapuada, né? É mesmo, muitas vezes é desse jeito que Aí você acontece. fica assim, né? Você leva um tiro, não sabe de onde que vem esse tiro, né? E o que é importante? É importante que os feedbacks eles sejam dados o tempo inteiro, né? A gente fala, né, que o tempo todo você vá posicionando aquele colaborador de que ele está no caminho certo ou não, ele precisa mudar a rota, que não adianta ir por esse caminho porque vai dar errado, ou trocar experiências, e o tempo todo está pontuando, o líder precisa estar o tempo todo pontuando, o que ele está esperando desse colaborador. E padronizar processos também, né? Isso é fundamental para toda empresa que quer crescer e quer ter resultado. Então, eu tinha uma chefe que falava assim, processo, tudo que é processo. Exatamente. Se você tem os processos muito bem desenhados, toda a sua trajetória ela fica mais leve, né? Uhum. Mas mesmo assim, a gente está lidando com pessoas. Então, todas as pessoas, cada um entende o processo de uma maneira diferente. Sim. Por isso, esse alinhamento com um líder direto é extremamente importante, porque às vezes você lê um manual, você entende uma coisa, e o seu chefe entendeu outra, né? Ele está lá descrito, mas às vezes a maneira como você faz, ou a maneira como você entendeu. Por isso que é importante esse acompanhamento perto, principalmente nos primeiros 60 dias ali do funcionário dentro da empresa, para você ver se realmente ele compreendeu tudo da maneira mais correta. Isso faz com que você tenha resultados mais rápidos. Entendi. Agora eu vou dar um exemplo aqui. Suponhamos que eu, Mário, eu quero me tornar um líder, quero crescer, quero que a empresa invista em mim para eu crescer. E quais são os processos? Por exemplo, eu sou jornalista, que eu posso fazer de capacitação? Como que a empresa pode me instruir? Ou então eu mesmo ir atrás para ter uma melhor capacitação e assim me tornar um líder, me tornar um gestor e até para a melhoria da empresa. Que dica você passaria para os profissionais? Eu coloquei jornalista, mas pode ser um arquiteto, um engenheiro, até alguém de RH também, né? Aí a gente tem duas alternativas, duas possibilidades, né? A gente tem a carreira através da empresa, né? Onde muitas empresas têm isso muito bem desenhado, mas a maioria das empresas não tem. Ele investe, né? Eu ousaria dizer que acho que só uns 15% das empresas têm um plano muito bem definido de trajetória profissional, um plano de cargos e salários, onde você saiba que para chegar na presidência, você precisa ter essas competências, essas habilidades, esses comportamentos para você um dia chegar lá, né? Pois bem, mas não tendo toda essa organização, um plano muito bem definido, né? Uma coisa que um RH estratégico faz muito bem é perceber, alinhar, informar e direcionar para esse colaborador quais são as competências dele, as principais competências dele e quais são as competências que essa empresa adota para que realmente você possa crescer, para que você possa se desenvolver. Então vamos lá, hoje a gente está numa era de IA, né? Muito forte, a inteligência, né, a inteligência artificial, né? Ela está inserida dentro do nosso contexto, do mundo do trabalho. Isso é um caminho sem volta, né? A gente sabe muito bem disso.
E os profissionais hoje eles precisam se capacitar de maneira muito rápida, né? E a IA está aí para a gente tirar proveito disso, né? Então hoje a gente tem numa ponta o RH que busca saber entender quais são as competências que você precisa desenvolver e ela vai te direcionar, mostrando para você aquilo que você precisa buscar, enquanto treinamento, enquanto curso, enquanto uma série de coisas que vão estar alinhadas com a necessidade da empresa. E você tem o Mário profissional. O Mário profissional, como que ele deve se desenvolver? O Mário profissional, ele precisa entender, dentro da profissão dele, né? Quais são as vantagens dessa profissão hoje, quais são os riscos que essa profissão está tendo, até com a chegada da inteligência artificial, e como é que o Mário vai se desenvolver, vai obter cursos, treinamento e desenvolvimento para que ele esteja um passo à frente de tudo isso que está acontecendo, né? Então é super importante você estar no meio de grupos de comunicadores, inclusive até sendo uma liderança dentro desse grupo, promovendo o desenvolvimento dessas pessoas focadas em inteligências regenerativas, né, inteligências de IA, para que você possa se destacar, né? Nunca negar o avanço tecnológico, porque muita gente faz isso, né? Eu não aceito essa tecnologia, eu me recuso a trabalhar. Você vai ser substituído, infelizmente, né? Se você continuar negando o que está acontecendo no mundo, né? Entendi. E no caso das empresas, se tiver alguma dificuldade, é basicamente procurar consultoria como a que Inspira, né? Com certeza, nos procurem. Quais são os serviços que a empresa oferece aí para as empresas que querem fazer algum investimento na questão de inspiração de talentos, até de repaginação de recursos humanos? Então, nós ajudamos as empresas de várias maneiras, né? Desde a busca, que é o nosso trabalho base, da busca de um profissional para trabalhar, alinhado com o fit cultural dessa organização, que é extremamente importante, né? Que isso é que faz com que você não tenha uma rotatividade. E nós usamos técnicas, temos metodologias e aplicamos essa metodologia para a gente encontrar ali o profissional mais próximo do que aquela empresa realmente precisa, né, a desenvolvimento e direcionamento dessas pessoas, né? Hoje nós fazemos muito trabalho voltado exclusivamente para a necessidade dessa empresa. Então, mais do que nunca, a gente percebe que as empresas, cada uma tem o seu modo o seu ecossistema, né? Então, a gente precisa, mais do que nunca, fazer programas mais exclusivos, mais particulares, para que realmente a empresa obtenha sucesso e resultado. Então, a gente trabalha com recrutamento e seleção, a gente trabalha com a carreira dos profissionais internos, a gente também orienta RHs internos já estruturados. Então, muitas vezes o RH ele não sabe o caminho ainda para se tornar um RH estratégico e a gente vai para dentro dessa empresa. Hoje, inclusive, a gente faz trabalho para várias outras empresas onde a gente entra e, como consultoria, a gente desenvolve e orienta esses RHs. Né? Interessante. Silvia, a gente já está encaminhando para o nosso encerramento. É muito bom o bate-papo, só que o tempo passa rápido demais, né? Quando o nosso tá interessante. Com certeza. Se você quiser deixar as redes sociais da Quem Inspira aí, o contato, fique à vontade. Obrigada. Vocês podem nos encontrar pelo nosso site www.queinspiratalentos.com.br, também pelas redes sociais, no nosso Instagram, @queinspiratalentosoficial, e no LinkedIn também, que inspira talentos. Interessante. Silvia, muito obrigado pela sua participação. Espero que você venha aqui mais vezes contar mais histórias de RH, a gente compartilhar essas informações que podem ajudar muito o empresariado brasileiro, né? Eu que agradeço. Ok. Gostou do assunto? Se você quiser saber mais sobre esse e outros assuntos, acesse o nosso canal no YouTube, que vai ter todos os episódios do podcast Público Brasil. E essa e outras informações de norte ao sul do país, você encontra no nosso site publicobrasil.com.br. Até a próxima!